Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um da Me2 Recebe aqui no canal. Rodrigo Adams. E aí, tia? Obrigado, meu. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente conversar com gente que gosta de assado e gosta do Grêmio, né? Aí fica bom, né, cara? É importante, né? É uma dupla que se combina, né, cara? É tipo Jeromel e Kahneman nos áureos tempos. Ah, mas daí também não vamos... Tá, Paulo Nunes e Jardel não serve também? Não vamos tão longe, nós vamos chegar lá. Ô meu, me conta um pouquinho da tua história. Tu é um cara do interior, né? Isso. Tu é natural de Cerro Largo. Isso. Como é que se dá a tua história? Eu sei que tu és formado na FAMECOS, na PUC, aqui no Porto Alegre, né? Mas me conta um pouquinho da tua história, como é que começou. Cara, então, eu nasci numa cidade chamada Cerro Largo, tem entre 11 e 12 mil habitantes. Minha mãe é natural de lá também. E meu pai morava em Viamão. Meu pai é porto-alegrense, mas morava em Viamão. E foi trabalhar em Cerro Largo, lá no início dos anos 80. Conheceu minha mãe, se casaram e eu nasci. Entendi. Morei, cara, por 2 meses lá, mas era um hábito nosso ir muito para Cerro Largo, mesmo que distante, é uma cidade a 524 Cerro Largo é perto de... Santo Ângelo, passando Santo Ângelo ali. Tá bem. Quando tu chega a Santo Ângelo, à direita, tu toca para Santa Rosa, à esquerda tu vai para Cerro Largo. É bem longe. É longe. É chão. É a última cidade ali com porte pequeno, para não ser mínimo mesmo, assim, antes de Porto Xavier, que já é na fronteira ali, né, com a Argentina. Entendi. E aí, cara, eu vim muito cedo para cá, tanto que eu digo assim, eu nasci em Cerro Largo, minha cidade do coração é Viamão, que eu passei minha infância em Viamão, né, início da adolescência, depois eu vim morar em Porto Alegre, depois de Porto Alegre eu morei um pouco em Canoas, aí é quando eu faço a faculdade de jornalismo na PUC, e aí eu venho, já faz 10 anos que eu tô morando em Porto Alegre de novo, mas se fosse me perguntar assim, tu é o quê? Eu sou do mundo, sim, mas eu sou um cara que tem o meu coração pulsa por Viamão, assim, cara. Ô meu, e o assado na tua vida, como é que surgiu? Cara, tu tem uma memória, pra gente começar a parte boa aqui, tu tem uma memória de família, o teu coroa que fazia, no interior como é que era? Pois é, eu tenho 2 memórias assim que me pegam muito, assim, meu avô, cara, meu avô era pedreiro, né, e minha avó do lar também lá em Cerro Largo, assim, cuidou dos filhos e tal. E o churrasco do vô era o churrasco com salmoura, velho, e no espeto, assim, né. Sim. E aí, pô, eu lembro que eu gostava muito do churrasco que o vô fazia, assim, porque era o sabor que só o vô conseguia botar, né. E o churrasco a lenha. Tu é a primeira pessoa que fala de salmoura aqui, isso é legal. Isso é bem legal. E aí, assim, cara, toda vez que eu tento ter uma memória afetiva do vô, assim, eu tento fazer com lenha e salmoura. Sim. Né? E a salmoura do vô era super simples, assim, ele fazia, pelo que eu lembro, assim, tentando trazer um pouquinho. Cara, ele devia fazer com água, sal, botava um pouquinho de vinagre, sabe? E era isso. E, meu, pegava lá na hortinha dele, lá um temperinho verde, e ficava chunchando na carne ali, sabe? Sim. E a outra memória que eu tenho é, como eu disse, eu cresci em Viamão, a família, eu morava no centro de Viamão, mas o meu pai, a criação dele era na Santa Isabel, que é a Vila Santa Isabel, na 32 ali. E eu lembro que a gente ia muito na casa do meu tio Leco, e o meu tio tinha uma churrasqueira de tijolo, meu. Tipo, tijolo assim, que a gente fazia ali com os espetos, virando espeto, muita ripa. Sim, sal grosso. Outro papo, né, meu? Total, assim. Outro papo. E aí, pra mim, nesse aspecto, parrija, a cultura platina, a nossa gaúcha, surge quando eu comecei a frequentar Bagé, né? Na época eu era casado com uma moça de Bagé, uma família que foi muito especial na minha vida, assim, e com eles eu aprendi muito sobre isso. Não que eles fossem dedicados... Bagé já é uma parada muito mais... Ali, tu sabe, é só um portunhol, Ou né? a gente trabalha, ou se trabalha um fogo de chão, ou se faz uma parrija, né? E aí, cara, eu tinha uma relação muito afetuosa com eles, sigo tendo, né, uma relação com essa família muito boa, mas assim, nenhum deles era um cara, tipo, eu sou parrigeiro, não sei o quê. Era natural pra eles. Sim. E aí passou a ser natural pra mim, tanto que daí... quando eu me mudei pro meu apartamento, digo, vou improvisar, vou fazer uma parrija mesmo aqui dentro, e fiz uma pequenininha, e ali é onde começa a minha parte de conteúdo com assado, porque era no meio da pandemia, eu apavorado, e eu tinha que criar alguma coisa, e criei por acidente, cara. Vamos aqui, ó, pra gente melhorar o papo, ó. Frigorífico Calegaro, nosso parceiro aqui do canal, entrecô novilho jovem, vamos fazer um assadinho, Coisa fazer linda. uma brincadeira aqui. Deixei uma brasa ali, tu me diz se tá suficiente ou se não tá. Vamos fazer cada um medalhão de entrecô aqui. Fechou.
e a gente segue o nosso papo nessa linha do assado. 2 bifes, ó. Tá trabalhando na frente da turma aqui, é como tu tá escrevendo um poema, fazendo um quadro pra turma, olha aqui. Ó o padrão. Que categoria. Bem, né? Bizarro, muito Vamos lá? legal. Vamos dar. Vamos dar, ó. Fazer um bichinho aqui, salzinho, como tu quiser, meu. Vamos dar. Aí, ó. Tu também fica bolado assim quando tu vai fazer churrasco na parrilla ou na churrasqueira dos outros? Cara, eu superei essa fase já, né? Mas a gente enfrenta muita coisa diferente por aí, né? Porque como a gente trabalha com evento de, sei lá, de 5 a 200 pessoas, sim, a gente enfrenta virou uma rotina as mais diversas situações, né? Mas, cara, hoje não me pega mais, assim. O que eu não gosto é quando vem o palpiteiro. Ah, mas aí é a tradição, né? A gente sabe o que vem no trocado. O palpiteiro não me pega. Tu virou o assador da família, meu? Sim, cara. Sempre? Sim, porque o que acontece? Como virou essa chave, assim, né, do assim assado, aí, cara, eu sou o cara que sempre tem a pecuária ali pra fazer e... Aí, tipo, esses dias até eu tava lembrando da minha irmã, assim, ela dizendo lá em casa, porque... O que eu faço? Eu vejo quantos estamos. Então eu não saio fazendo carne a rodo. Eu vou pegando. Vai aos poucos. Exatamente. Mas eu também faço acompanhamentos. Daí é um legume. A minha irmã gosta muito do purê de mandioquinha que eu faço. Então, tipo, esses dias ela comeu, ela disse, tava com saudade de comer o teu churrasco. Porque é diferente do churrasco que a gente cresceu comendo, claro, né? Uma coisa mais... Sim, é outra proposta, né? Isso, velho. Te lembra como é que era quando a gente foi criar? Era churrascada, tu falava, né? Tem que ter 30 tipos de carne. Cara, eu me lembro lá pra fora ainda de ver... Eu aprendi a comer carne comendo carne de cordeiro. Eu gosto muito de carne de cordeiro. Mas eu me lembro do animal sangrando ainda, de um dia pro outro, pra fazer no dia seguinte. Então essa é a minha primeira memória de churrasco, assim, sabe? Hoje mudou muito. Meu, deixa eu voltar uma estaca. Quando é que tu percebeu que o entretenimento era a tua parada, assim? Porque tu é um cara muito gremista, né? Sim. Tu nunca teve esse negócio assim, vou ser repórter esportivo, vou trabalhar com esporte? Não, cara. Nunca foi, porque, vamos lá, a gente sabe, né? Sim. Especialmente na nossa época. A maioria dos homens que entravam no jornalismo queria ser repórter esportivo, né? Claro. Esmagadora maioria, perfeito, né? Eu era um desses, por exemplo. Não, cara, o lance foi assim, primeiro... se me pergunta assim, tu é gremista? Eu sou gremista, eu não estou gremista, né? Sim. Tem uma galera aí que está gremista, porque virou... Não, tu é muito gremista. Isso. Tipo, eu vou no estádio desde 87, eu não me imagino, assim, nem como é que seria, tipo, eu vou revelar meu time. Não, eu sou gremista e ponto final, e, né, eu gosto muito de futebol por gostar do Grêmio. Tu sempre foi identificado, Isso. E aí o que acontece? Quando eu começo na faculdade... Eu lembro que no quarto semestre estava tendo a Copa de 2010 e aí tinha a Rádio Fã lá. Claro. Que era a rádio, para quem não está nos acompanhando, é uma rádio laboratório, experimental, e nós fazíamos transmissões de jogos na Copa. E aí eu cheguei para meus colegas, o narrador era o Leonardo Pfister, aí tinha um comentarista mais lógico do jogo, aquele padrão o cara mais acadêmico. Real, que era o Vini, e as reportagens tinham o Morel e o João. E eu era o cara que quebrava. Sim. Eu era o cara que trazia a brincadeira para dentro da transmissão. E aí eu lembro que até teve um colega que chegou um dia lá, assim, que já trabalhava em rádio, e deu meio que um carteiraço, assim, dizendo, isso daí que vocês estão fazendo não dá certo, não é bom. Daí eu disse, quem é esse cara para falar uma parada dessa? Nós estamos na faculdade aqui, que eu vou errar, vou fazer, acontecer. Sim, e tal. Acabou a transmissão e veio o professor João Brito e falou, Rodrigo, pra mim o futuro da coisa tá nessa... Em 2010. 2010, essa coisa divertida que tu fez aí hoje. E aí, beleza. Ele falou, mas eu não fiquei assim, eu guardei aquilo. Sim. Foi um feedback legal e tal. Na época eu já estava trabalhando no Kazuca. Eu trabalhava com entretenimento já, só que na parte impressa. O Kazuca, pra quem não sabe, era uma coluna social das escolas de Porto Alegre. É mais ou menos isso, né? E depois ele virou algo tipo assim... ele era o braço jovem da Zero Hora no impresso e tal. Sim, então, assim, tinha a parte de coluna social, que a gente brincava, que eram os Kazucáveis, né? E também tinha daí esse conteúdo. Tem uma galera que surfa essa onda até hoje, cara. Óbvio, cara. Tem uma galera que surfa essa onda até hoje em Porto Alegre. A gente tá em Porto Alegre. Os caras que eram os kazuqueiros, os famosinhos do Kazuca, surfam essa onda até hoje. Os guri que nem sabem o que é Kazuca, não pegaram a época do Kazuca. Então não tem nem como dar uma referência. Não tá louco, era um troço. Era como se fosse uma malhação da Globo no jornal impresso. Assim, é isso, cara.
E aí 2015 é onde eu chego na Atlântida, pra fazer na época o ATL Grenal. Quem é que fazia o ATL Grenal na época? A formação inicial era... Te lembra? Alexandre Fetter, o âncora isento. Fetter já era colorado há 1000 anos, mas bancou essa, né? Tá. O Ramiro Ruschel, o produtor e o fio condutor. Era isento também? Isento na época. Aí tinha do Ramiro lado... Ruschel era narrador do canal do Baldasso. Exatamente. E segue seja, aí, produz conteúdo colorado. pro Inter, e tal. Bom, ele é tão colorado que ele é rosa, vermelho quase, né, cara? Meu amigão, grande Ramirão. E aí a gente tinha 2 gremistas e 2 colorados, assumidos, né? 2 colorados, o Lele e o Potter. Tá. E do lado gremista, eu e o Duda. Tá. E aí era muito legal, porque tu tinha... Até porque, cara, vamos lá, tinha uma turma do caralho, né? Porra! O Fetter, o Era Potter, fácil jogar, meu. o Duda. Tu imagina o cara do entretenimento no microfone conduzindo. Tu vai aprender, não tem como tu não aprender, Não né? tem como. Tem que estar de boa pra entender o lance. E aí, ó, tinha uma coisa muito legal no programa que eu fui entendendo com o tempo. Primeiro, eu nunca tinha feito rádio diário, né? Como eu tava fazendo. Sim. Mas assim, ó, se tu parar pra pensar, a sagacidade do Fetter entendeu do que ele precisava. Ele precisava de 2 catedráticos, pensadores, né? E que gostavam de boleiro, Potter e Duda. E também tinham 2 lunáticos de arquibancada, os malucos, os 2 abobados. Os tomadores de trago, né? Que era tu e o Lelê. Eu e o Lelê. Tá. Então era a fórmula perfeita, cara. Perfeita, assim, para ter um programa de debate com corneta e um debate aprofundado. Que a gente também conseguia entrar. Me ajuda, não foi no ATL Grenal que o Baldasso assumiu o Colorado? Sim, foi. Foi, né? Foi um ano depois da minha entrada. Porque a gente foi assim... Cara, aconteceu um fato em 2015 que é o que muda a minha vida como comunicador, que foi uma bizarrice, né? Que foi assim, um dia antes do Grenal do 5-0, eu participei de um programa na Rádio Gaúcha. Tá. Aquele programa à tarde, acho que é o programa do Zé e do Felipe hoje. Sim, o programa do sábado à tarde ali é... Sábado Show, Gaúcha, Esporte Show, uma coisa assim, mas é um programa, né, que mistura música, debate e tal. E aí no final eles sempre perguntam, o teu palpite pro jogo amanhã. E eu tinha falado que seria 3-0. Porque o Grêmio tava vivendo um momento e o Inter tinha aquele fato novo. O Grêmio tava jogando pra cacete, cara. Não, tava bem, era o início, assim, né? O Grêmio tava jogando muito, cara. Era o início. E a gente hoje, a gente tinha medo daquele time de 2015, mas a gente hoje vê que aquele time era bom pra caralho. Porra! Aí, cara, o que acontece? Um gremista chamado Caco Arnett deu um palpite, disse assim, vai ser 5-0. E eu, cara, eu tenho uma coisa que eu comecei a trabalhar na terapia anos depois e graças à terapia e medicação, eu tenho perfeito hoje, que é um negócio chamado freio inibitório. Na época eu não tinha. E eu pedi o microfone de volta, disse assim, se for 5-0, eu tatuo o nome dos 5 jogadores que fizeram o gol. E, beleza, vai ter que fazer e tal. Mas eu lá no fundo eu pensava, cara, foda-se, não chance vai ser da gente ver um 5-0 num Grenal, ela é pequena. Eu não sabia que essa era a história da... Cara, aí, velho, fomos no outro dia pro jogo, a gente foi fazer a transmissão desse jogo. A Atlântida fazia transmissões. Eu me lembro. Aí, cara, quem foi com a gente pra comentar foi o Tinga. E aí, quando vê pênalti pro Grêmio no início, o Douglas perdeu, mas o Grêmio seguiu martelando. Sim, o Grêmio tinha tido uma chance de gol claríssima antes Pedro do pênalti. Pedro Rocha também, Exatamente. Aí, cara, quando vê... Tá, vamos tentar encurtar a parada, assim, mas quando abriu 3-0, o Tinga me olhou e disse assim, tu vai te fuder, tu vai fazer a tatuagem, porque o Grêmio vai fazer o 5-0, cara. Eu disse, capaz, não viaja. O Grêmio vai fazer o 5-0. Só voltando uma casinha. No dia da Gaúcha, quando termina o programa, um ouvinte da Tele Grenal chegou pra mim e disse assim, sou colorado, mas e aí, se fizer um gol contra lá, tu vai tatuar também? Eu digo, eu tatuo também. Cara, te juro, bem assim, velho. Aí rolou a porra do 5-0. Né? Foi animal, óbvio, né? Sim, talvez animal. seja o grande clássico que a nossa geração viu, assim. E aí, cara, começou o troço, obviamente, virou um trending topic Brasil no Twitter. E aí um tatuador me procurou e disse, vamos fazer esse lance. E eu digo, não, é óbvio que eu vou fazer render a parada. Fazer, né? E outra, né, eu sou muito apegado à promessa. Se tu faz, tu tem que cumprir. Sim. E eu prometi, eu lembro daquele cara lá que era colorado, não me lembro qual era o nome dele no Twitter, mas que disse que se o Romarinho fizesse o gol na Bomboneira, ele ia tatuar o nome do Romarinho no cóccix. E pra mim, o Inter nunca mais ganhou nada por causa daquele cara ali. Tá ligado? Enquanto ele não, torcedor colorado, quer ganhar de novo, não adianta pagar o pai Danilo. Bota esse cara pra escrever Romarinho no cóccix aí. Era um cara conhecido no Twitter, me esqueci o nome dele. Eu já quero que ele nunca tatue essa porra. Óbvio. Aí, cara, fiz a tatuagem e aí
pô, me chamaram no Globo Esporte lá e, pô, quando vê, tá o Luan lá na parada. Aí, pô, tem 2 Luan aqui na minha perna, porque eu tive que botar o nome de todo mundo que fez o gol, né? Sim. E aí, pô, foi do caramba, porque virou matéria nacional, foi pro Sport TV, aí começou a entrar em portais, cara. Ali eu me assustei. Porque foi assim, cara, por baixo, assim... tô chutando baixo, uns 30, 35 portais de mas notícia. não tenho dúvida. Viralizou. Não tenho dúvida. Até portal gringo, tipo, o torcedor mais maluco do mundo, Sim. assim, era uma coisa assim bizarra. Mas, meu, por exemplo, vou te dar um exemplo prático que aconteceu agora, tá? Teve um torcedor do Botafogo, meu, em 2023, no ano do Soares no Grêmio, que tatuou as taças antes do Botafogo se fudeu e não daí ganhou, o apressado come frio, né? Bom, beleza, mas o cara viralizou também, o cara não foi campeão e viralizou. E aí, velho, pô, deu esse boom, assim, e aí a galera, pô, comprou meu barulho. E aí uma turma que já me conhecia do estádio me considerou mais ainda, né? Pô, o Adams segue ponta firme, sabe, e tal. Daí pra mim foi legal. Ô, meu, vocês fazem assado da rádio lá, da galera? Quem é o assador da galera? Tem bons assadores ali, cara. É mesmo? Diferentes. Sei que o Fetter tem o Ranguafu aqui no YouTube ele também. Ele manda bem numa carninha. O Potter veio aqui, vai bem. O Potter... Cara, assim, ó, vou te falar. Eu gosto de comer churrasco no Potter, mas gosto quando eu asso. Porque o ponto do Potter é parecido com o do Duda, né, cara? E aí, assim, aquela vez viralizou o lance do Duda, mas eu sempre comi churrasco dos guris, eu sei que eles gostam daquele jeito, então pra mim não pega nada. Sim, o Duda contou aqui, ele comia carne crua quando criança. Exato, é isso. É literal, não é uma brincadeira. Não é uma coisa assim, e pra ele é normal comer naquele ponto, como pro Potter é. O Fetter também já vai mais nessa linha. Eu já gosto um pouquinho mais, mas eu gosto da carne rugosa. Sim, nós também. Aqui padrão, nós também. Né? Aqui nós também. Mas os guris vão ladeira abaixo ali, né? Tipo, parece que eles metem assim, ó. Sim, o Duda sela. O Duda sela. Isso aí. O Duda sela. Ô, meu, e o assim assado, tu falou que foi na pandemia, né? Que tomou um cagaço com a pandemia, como todos nós, né? Obviamente. Mas foi uma coisa pensada ou foi assim, cara, vou fazer e vambora? Não. Cara, é muito bizarra essa história, porque assim, eu tava na Atlântida, eu tinha meu salário como comunicador, assim, que me bastava para minhas contas, e o meu extra eu fazia como DJ na noite, assim, né? Eu fazia uma agenda, muito Vale do Caí, Vale dos Sinos ali e tal, fazia um dinheirinho que complementava a minha renda, e tava tendo a vida que eu nunca tinha tido até então, assim, né, cara? Não era uma vida de luxo, mas não me faltava mais nada, assim, né? Aí, velho, veio a pandemia, como todo mundo, assim, eu me embretei. Eu seguindo pra rádio, né, foi determinado que eu seria o cara que botaria a galera no ar, assim, e tal. Pra mim foi bom, porque daí eu saí um pouco daquela coisa de ficar trancado dentro de casa e tal. Sim. E um dia, meu, no segundo mês da pandemia, ali por maio, eu recebi uma caixa cheia de carne, velho, de uma galera que eu via a rádio. E nada, assim? Nada, que mandaram pros comunicadores do Bola, né? Tá. E aí eu recebi a caixa. E eu tava ali sozinho e aí eu disse, vou fazer uma carne, tem carvão aqui e tal. Comecei a fazer e como eu te disse, eu tinha uma parrilla pequenininha e eu abri uma live pra conversar com a audiência. Dizer, olha aqui, fazendo uma carninha e tal. Aí quando veio um cara começou, quantos centímetros tá a tua trempe e tal? Tipo, 15 centímetros. Pai, esse lenheiro aí, eu mandei fazer. Comecei a responder as coisas. Pai, como é que tu gosta do ponto da carne? Como é que tu faz isso? Não sei o quê. Fui falando. Cara, quando eu vi, tinha quase 6 mil pessoas na live. Caraca. Porque era uma época que estava se consumindo muito live, né? Sim. Tinha agenda de lives ali. Sim, teve uma galera que estourou de vários meios na pandemia por causa de lives no YouTube e no Instagram. O próprio Duda, né? O embrião do que virou. Sim, ele não só o assado, mas aquele conteúdo que ele começou a fazer com boleiros, começa nessa época. Sim, ele começou primeiro com personalidades do Grêmio. Isso. Personalidades do Grêmio, eu me lembro bem disso. Aí, cara, eu fiz, aí terminou, mano, a live, comendo minha carninha, uma mensagem do Magrão do departamento comercial lá da RBS. Fernando, o nome dele. Ele disse, tu te ligou que temos um produto aí, brother? Eu disse, como assim? Ele, cara, vamos tentar vender essa tua live aí, meu. Eu digo, vamos. E ele assim, quanto é que tu quer? Daí eu falei o valor pra ele, vou tentar buscar. Meu, era um valor, assim, ridículo. Sim. Mas eu precisava... Sim, tu tinha que, entre aspas, validar o produto, né, Eu tava apavorado, cara. Eu precisava de grana, mano. E não só validar o produto, eu precisava de grana. Sim. Não tava pensando em produto ainda. Sim. Aí, no outro dia, ele chegou pra mim e disse assim... Brother, cara, eu acho que vou ter que deixar um pouco mais a minha. Vai lá. Aqui, toca a ficha. mais. Toca a ficha. Eu vou deixar Vou botar na tua aqui. brasa aqui. Vai, toca a ficha. Aí, cara,
ele me ligou no outro dia, meu, não consegui nada. Eu disse, como assim? Todo mundo tá achando muita grana. Eu digo, mas como é que tu fez? Tu ofereceu pra uma por vez. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu quero tanto. Vamos cotar, vamos botar em cotas isso. Sim, claro, bota cota X, cota Y, cota Z. E vamos vender pra esses caras. Ele voltou, sem mentira nenhuma, 2 horas depois. Tô com a live vendida por 2 meses. Que maravilha. Caralho, velho. E aí, na época, eu tava fazendo 2 lives por semana. Eu ia te perguntar isso, quantas vezes por semana? Na época, 2 vezes por semana. E aí, começou a entrar um dinheirinho de novo, eu comecei a desafogar e virou um produto de fato, assim, né? Eu fui começando a elaborar a coisa, mesmo sendo dentro de casa. Aí me pergunta assim, não pensou em virar um canal no YouTube? Atualmente eu tenho pensado para furar um pouco mais a bolha, mas é que a minha grande base de seguidores está ali no Instagram. E vamos combinar, não é o meu produto final é ser comunicador de rádio. Sim. Eu faço uma entrega a mais que eu considero assim assado. Ele não é um tom professoral, ele é um tom inspiracional. Mostrar qualquer ratão pode assar. Inclusive o cara que ganhou uma box de carne ali vai fazer. Então a ideia é inspirar a gurizada. Isso é legal, meu. E aí, velho, é isso que eu tento fazer ali na live, que completou 5 anos agora. Aqui, ó. Não tamo Duda, não tamo Potter. Tamo ao ponto pra menos. Isso. Aí eu peguei... Vamos ver como é que tá a minha, então, pra ver se eu cheguei perto Vamos disso. lá. Cara, aí... Eu fui fazer um curso de gastronomia, velho. Tu fez um curso de gastronomia? Fui fazer um curso. Fui fazer um curso no Senac. Entendi. Que daí eu digo, se eu vou viver disso, né? Sim, se vai, vamos... Eu tenho que fazer algo... Vamos avançar. Paulado, assim, né? Aí fiz o curso e, cara, nessa época eu fui indicado como influenciador de gastronomia, culinária e gastronomia, pelo Prêmio Best, mano. Caraca. Primeiro ano eu fiquei entre os 10. Aí na final lá os caras assim... Vamos aos finalistas. Paola Carosella, Beca Milano, Ana Maria Braga, Rodrigo Adams. Eu digo, caralho, o elefante em cima da árvore, né, cara? A galera que me acompanhava ali, tava nesse boom de live ainda. Dá uma olhada aí. Gabarito. Foi lá e votou em mim. E a galera começou a falar no Pretinho, no Bola, no Despertador. Sim, aí a parada virou. E eu fiquei em 9º lugar naquele primeiro ano. E depois fiquei 2 anos ali entre os 20. Eu nunca mais me puxei nessa parte, assim. Mas o Assim Assado completou 5 anos agora. Eu tenho uma marca, por exemplo, que me patrocina, que já tá há 3 anos comigo, cara. Que gosta do produto. Vamos ver se eu acertei, hein? Tá aí, ó. É o mesmo que o teu. Mesma coisa. Coisa linda. O teu tava um pouquinho mais alto aqui. Não foi sacanagem. Os caras acham que eu boto menos fogo pra lá, menos fogo pra cá. Não foi sacanagem. Tá aí, cara, certo. Hoje tem esses grandes parceiros. Cara, eu fiz o Assim Assado na Copa do Mundo em 2022. A gente fez uma ação muito legal lá. E assim, cara, mudou minha vida. Por isso que eu tenho muito respeito pela carne e pela cultura do assado, assim. Sim. Eu não me considero um mestre parrigeiro, um assador, nem nada. Eu sou um entusiasta da cultura do assado. Sim. E eu levo tão a sério, assim, essa coisa que aconteceu na minha vida, que eu também tatuei daí a marca do Assim Assado, né? Boa. Aí tá aqui ele com uns foguinhos, uma lenha, a faca, que é pra sempre lembrar que isso aqui foi um divisor de águas na minha vida, né, cara? Ô, meu, vamos lá. Vamos fazer enquanto a gente vai comendo aqui, um ping-pong, tá? Claro. Vou falar um ou outro, tu escolhe, tá? Churrasqueira ou parrija? Acho que já respondeu, parrija. Né? Grelha ou espeto, nós vamos pra grelha, né? Apesar da clássica. Tua memória afetiva com teu avô. Mas ela fica lá bem estacionada. Bem passado ou mal passado. Agora tem umas perguntinhas mais cabeludas. Bola nas costas ou pretinho básico? Bola. Boa. É o programa que me apresentou pra audiência, né? O Pretinho é uma consequência legal, assim. A gente imagina assim, ó. O Bola é o time que tu joga e aí tu é convocado pra seleção, tá ligado? Entendi. E aí, é difícil tu chegar na seleção e encaixar, cara. Boa essa relação. É difícil, meu. É difícil demais encaixar na seleção. Eu imagino. Não é pela galera. É porque tu sabe, tu trabalhou com rádio. Rádio é costume. É tu falar e as pessoas irem se habituando com a tua voz, com o teu conteúdo. E rádio como é que é? É entrosamento, né? Isso, a coisa isso, exato. Mas os caras podem até falar, mas tu faz programa com o Gordo Léo, com o Lelê, com o Gomes e tal, mas o Pretinho é diferente. O Pretinho é diferente. Tu tem roteiro, tu tem material. O Bola, cara, a gente abre o microfone. O que teve ontem? Juventude e Bragantino. Nós vamos se enrolando por ali. Até alguém vindo dar um bostaço, que nem hoje eu digo, vamos parar com uma parada, vamos comprar uma bronca. O nome do cara é Carlo.
Não é Carlos. Não venham chamar o Ancelotti de Carlos. E aí, sabe, pra dar uma enredada no programa, trazer um pouco de entretenimento, né? Atlântida ou Gaúcha? Atlântida. Raiva da minha vida. Pra sempre, velho. Sabe por quê? Eu ouvia o Alexandre Fetter no ar no início dos anos 90 com um programa da Billboard, cara, pra gravar as fitinhas e botar som na noite, sabe? Isso é muito a fuder. E dizer que hoje eu trabalho com o cara, troco ideia de música com ele, de churrasco, ele me respeita pra caralho essa virada de vida que eu dei, assim, porque quando o Fetter me convida pra ir pra Atlântida, meu, eu tava enredado, eu ia pra Ipanema. E o Fetter veio, não, eu tô com um produto aqui, tal, te vejo fazendo isso. Aí eu perguntei pra ele, o que tu tá imaginando pra mim aí, cara? E aí eu lembro que eu tinha falado pra ele que o meu sonho era viajar ao mundo, ter meu apartamento e meu carro. Que aquilo ali era o início de vida pra mim, assim, eu sonhar com aquilo. E, cara, passou 10 anos, eu viajo o mundo, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu carro, e toda vez que eu tô numa viagem, mano, te juro, se eu botar ali no histórico de fotos que eu mando pro alemão, assim, sempre tem de um lugar diferente que eu fui, porque eu faço questão de ser grato a ele pela oportunidade que ele me deu, sabe? Então por isso que eu digo, Atlântida é da minha vida, apesar de que com a Gaúcha eu vivi talvez o maior momento profissional da minha vida, daí que é a Copa do Mundo, né? Potter ou Lelê? Ah, foda. Bem foda. Mas... Tu que escolhe como pessoa, não, como amigo, mas como profissional. por uma questão, vou escolher o Potter e eu vou falar do porquê que eu escolhi ele, bem rapidamente. Quando a gente chega em Doha, no Catar, eu era novidade na delegação da Gaúcha, né, junto com a Kelly Costa, nós éramos os dois novatos. Mas a Kelly, vamos combinar, já tinha uma puta, reverberava muito ela por causa da TV. E aí, cara, eu cheguei lá e o Potter me parou assim, na hora que a gente foi pegar as malas, ele disse assim, meu, eu sei que tu vai dar o teu melhor na Atlântida, mas tu precisa entrar no microfone da Gaúcha. Eu digo, como assim, cara? Não, tu tem que estar diariamente na Gaúcha. Eu digo, cara, como? Eu não fui chamado pra Gaúcha, eu tô chamado pra Atlântida. Vamos dar um jeito, tu tem que falar na Atlântida, na Gaúcha. Passou uns dias, cara, e eu andava por toda a Doha de trem e a pé, mostrando as torcidas, com vídeo e tal. Aí o Pedro Ernesto me parou um dia e me disse assim, ô, Cagalhão. Ô, Cagalhão, vem cá, tchê, porra! Me mandaram uma mensagem lá, não lembro se foi o Neto, a esposa dele, ele me contou na hora que eu me lembro que eu comecei a tremer assim, né, cara? E ele disse assim, porra, o pessoal tá dizendo lá que só vai dormir depois de ver teus conteúdos, tu tá em tudo que é lugar, cara. Tu tinha que estar na Gaúcha e tal. E eu disse, porra. Aí veio o Thiago Cirqueiro, mineiro, né? Ele, mineiro, tem que botar o cara aqui, não sei o que. E o Thiago elegantemente perguntou, cara, tu consegue fazer a entrega? Eu digo, é óbvio. Sim. Porque eu tava com o Access... Mesmo que tu não conseguisse, foda-se. Foda-se, depois eu vejo. Jeito. Cara, resumo da ópera, voltando no Potter, por que ele me disse que eu tinha que fazer a Gaúcha? Que é a rádio que o Nelson ouve. E aí, meu, depois da Copa do Mundo, 6 meses depois eu tô apresentando o Prêmio RBS. E o Nelson foi dar um discurso. Ele deu o discurso e no final fui pegar o microfone, que eu ia voltar pra apresentação, e o Nelson veio no meu ouvido e disse assim, eu adorei tua cobertura na Copa do Mundo. Duda ou Bagé? Duda. Por quê? Agora tem que perguntar por quê, né? Eu gosto muito do Bagé nos 90 minutos analisando. Pra mim, o Bagé analisa muito bem futebol, falando como gremista. Tá. E o Bagé, diferente do Duda, o Duda já é um cara que sabe analisar também, mas o Duda já era um cara mais soltinho, assim e tal. E eu sou um cara mais solto. Então, eu prefiro mais o tom de comunicação e do dia a dia. E o que o Duda se tornou, cara, eu acho que é uma referência pra todos nós, assim. O Duda é foda, meu. O Duda nunca foi meu melhor amigo, nunca foi um cara que, tipo assim, foi na minha casa, eu fui uma ou outra vez na casa dele, em churrasco da rádio, a gente nunca saiu pra almoçar junto nem nada, mas eu sempre tive muito respeito pela história do Duda, porque o Duda tava comigo lá no Kazuca, cara, ele já era repórter quando eu era estagiário. É verdade, ele trabalhou no Kazuca. E assim, ele é um cara, meu, que quando ele furou essa bolha, a coragem que ele teve de sair do Grupo RBS, fazer a coisa e virar esse fenômeno que ele virou, eu passei a respeitar mais ele ainda e acreditar que, meu, o Duda perdeu aquela coisa que a gente tinha do dia a dia, de daqui a pouco, vamos ver ali e tal. Ele não era o norte em nada, mas ele era uma peça fundamental. Sim. E agora ele é um norte, ele é a peça fundamental da parada. E o Bagé, cara, mesmo que tenha feito um movimento muito parecido com o Duda, ele já vai numa coisa mais
o Bagé é o cara que é mesmo o dia a dia do Grêmio. Sim. Né? Porque ele formou no canal dele. Setorista é isso, é isso. E eu já sou um cara que eu sou mais leve para isso. Mas 90 minutos, se eu pudesse equilibrar, Bagé na rotina de papo, coisas assim, o Duda. Arena Olímpico. Olímpico, toda a vida. Toda a vida. Foi ali que eu comecei, ali que eu criei minha relação afetiva de Grêmio com meu pai, com meus tios. Foi ali que eu conheci meus amigos, que depois eu fui pra Arena junto. Foi ali que eu vivi as maiores glórias. Foi ali que, por exemplo, eu vi o Grêmio ser eliminado de Copa do Brasil com um gol roubado em 96. Soares ou Jardel? Foda essa, né? Não vou te dar o muro. Não. Vai vou te falar escolher. Te vira. Recentemente eu participei de uma seleção que a Placar fez. A gente tinha que escolher a seleção, o Grêmio de todos os tempos. Isso é muito foda. E isso, cada um tem seu critério, é muito isso. foda. E, mas aí vamos só voltar uma casinha. Tu imagina pra nós que gostamos de futebol, a Placar te chamar pra fazer uma parada dessa. Eu ia ficar uma semana sem dormir. Lembra a primeira coisa que eu fazer fiz, lista. A primeira coisa que eu fiz, eu mandei pros guris da Famecos. Eu disse, olha o que aconteceu, velho. Tá ligado? Tipo, toda vez que acontece uma coisa legal com futebol, eu mando meus amigos ali da faculdade, assim, né? Aí, cara... aí eu adotei um critério que eu expliquei, assim, só que não saiu na revista, eu me fudi com isso. Não saiu na revista, mas eu expliquei. É o Grêmio que eu, Rodrigo, vi. Sim, claro. Eu não vou botar o Lara, Ayrton Pavilhão, sabe, o Everaldo, o próprio Renato, cara, porque eu sou Ito 2. Eu não vi o Renato jogar. Eu tinha um ano quando o Renato jogou, mano. Então eu adotei como critério os jogadores que eu vi. E eu escolhi o Jardel. Porque o Jardel é de uma geração do Grêmio que moldou o caráter de todo gremista, cara. E o Jardel, vou te falar, velho... O Jardel é ídolo pra caralho. O Jardel fez questão de falar do Grêmio. Essa aqui pode render um bom corte, tá? O Jardel teve um gol de ser tão grande, ou se bobear, maior que o Renato, cara. Sim, se ele faz o gol de cabeça no Mundial contra o Ajax... Porque ele teve um gol que ele dá uma bola que ele perde no final do jogo ali. E assim, se ele faz aquele gol... Óbvio, o Renato fez 2 gols lá e tal, mas o Jardel, porra, cara, tinha feito uma quantidade... Foram 46 gols num ano, era uma coisa absurda. Então, assim, se ele não fosse maior que o Renato, ele ia estar ali do lado ou muito próximo, assim, sabe? Então, eu escolhi por isso, assim. Eu tomei muita porrada que eu botei o Traíra na lista também. Mas os caras me perguntaram. Os jogadores que eu vi... Mas, esse cara é e sempre vai ser o melhor jogador que jogou com a camisa do Grêmio. Óbvio. As pessoas gostem desse fato ou não, odeiem o cara ou não, entendeu? É evidente. Quem viu esse cara jogar no Grêmio e viu esse cara jogar futebol sabe que o Ronaldinho Gaúcho vai ser sempre o melhor jogador que jogou no Grêmio. Quantos anos tem? Eu tenho 33. Tá, tu é bem mais novo que eu. Tu é 10 anos a menos. Era de praxe, final de semana, vai ter jogo no Olímpico. Como ver o Ronaldinho. Antes do Ronaldinho ser profissional, tinha preliminar. E a galera ia pro estádio pra ver jogo da preliminar, pra ver o Ronaldinho jogar. Ele já era magia pura antes de ser profissional. Aí, cara, quando ele sobe, e ele faz o que fez, por exemplo, aquele jogo contra o Dunga. E o Dunga, eu sempre cito assim, o Dunga foi... ele sempre jogou pra caralho. Ele arregaçava. Sempre jogou pra caralho. Com certeza é o melhor jogador, o cara que jogou melhor Grenal pelo Grêmio é o Ronaldo de Assis Moreira. Com certeza absoluta. E sabe o que é maluco? Eu sempre pensei assim, e eu comecei a falar isso há pouco tempo. Na real, tu tem que aplaudir muito o Dunga, Que o Dunga foi na de homem. O Dunga podia ter quebrado ele aquele dia ali, o Dunga ficou frio, se fudeu ele depois. Sim. Mas assim, na hora no campo, aceitou que era do esporte, velho. E eu acho isso muito digno da parte do Dunga, assim. E hoje eu penso assim, isso só mostra o tamanho que é o Dunga, de fato, pro esporte brasileiro, né, velho? Entrecô ou picanha? Tu pegou meus 2 pedaços que eu amo, cara. Bom, te vira. Vai firme. Galera subestima picanha. Picanha é muito bom, né? Não, eu vou de entrecô. Que eu acho que entrecô também, se eu não conseguir trabalhar aqui, eu já vou pra uma chapa também, eu dou ele. Acho mais negócio que ir com a picanha. Na chapa eu não gosto de picanha. Sá de tira ou costelão? Sá de tira. Entretenimento ou esporte? Entretenimento. Tu faz uma mistureba de entretenimento e esporte, né? É porque eu acho legal que na real hoje, se tu parar, né, Gonçalo, pra pensar, mano, o esporte, ele é entretenimento mais do que nunca, né, cara? E a gente tem que ver nesse aspecto. Eu acho que a gente tá às vésperas de ver a Copa do Mundo mais focada em entretenimento.
que vai ser essa Copa dos Estados Unidos, junto com Canadá e México, que estão ali só para figurar, na real, mas os Estados Unidos, cara, provavelmente vai entregar entretenimento de primeira categoria todos os dias, sabe? Até porque se tem alguém no mundo que sabe fazer entretenimento, eles, né? É eles. Estados Unidos. Né? Então, assim, eu acho que a gente tá às vésperas de viver um momento muito especial linkando entretenimento e esporte aí, e depois vai se consolidar com as Olimpíadas também, que depois já é ali na sequência. Ó, como a gente trata bem os convidados. Mas aí tu veio, firmou, né? Gabarito. Dulce de Leite Tentação da Fredo, Bah. nosso parceiro aqui no canal, tá? Enquanto a gente aprecia aqui, eu vou te fazer uma última pergunta. Qual foi o melhor churrasco que comeu na tua vida? Tu tem essa lembrança? Bah. Tem um assim ou não? Pá, então vou te falar. É difícil essa resposta. Aí que tá. Isso aqui é muito bom. Quando eu quero comer o melhor churrasco, eu vou num lugar perto da minha casa, cara. Que eu pago mixaria, tem aquele rodízio clássico da churrascaria de Porto Alegre. Como é que é o nome do lugar, pode falar? É Porto Belo? Ah, bom. Tá. É Porto Belo. Porto Belo, acho... Princesinha, Dom Henrique, Giovanaz. É isso, cara, porque é um padrão que remete muita memória afetiva pra todo mundo. Qualquer corte ali que eles vão servir vai te trazer uma boa lembrança, sabe? Mas a polentinha, aquele ambiente, gritaria e tal. Maionese é um fenômeno. É, sabe? Tudo funciona legal. A caipirinha com Berg, né, cara? Eu já chego ali, os guris já sabem. Aquela, eu digo, aquela. Sabe? Até tô pensando se eu não vou dar uma passada lá amanhã pra dar uma secada neles. Porque daí eu consigo ver o jogo na tela e tô comendo uma coisinha. Nós vamos visitar em breve nessas churrascarias e vamos trazer aqui do nosso novo quadro no canal. O primeiro vídeo sai em breve. Como eu te disse, a gente trata bem os convidados, né? Então tem uns regalos pra ti aqui. Esse kit da Al Capone, cervejaria Al Capone aqui de Porto Alegre. O pessoal tem o Alcabado lá do DC lá, que é foda. O lugar é muito legal. Baita. Sou então, fã de IPA, tem cara. Um regalo. Então Acertaram. Tem duas IPAs, uma Flow IPA e uma Session IPA. Agradecimento especial ao Felipe Boni, que tá no nosso quadro aqui, Assado e Gelada, né? Como o sommelier de cervejas da Al Capone. Aqui o frigorífico Calegaro, nosso patrocinador aqui te mandou um regalo. Tu que é assador, eu sei que o pessoal vai te tratar bem aí, ó. Ah, cuia. Bah, e aqui, ó, não é qualquer cuia não, hein, Galo? Não, não. É uma cuia bem... E aí um aventalzinho. Pô, coisa linda, gurizada. Aventalzinho do Calegaro. Bonezinho. Da linha Campo Nobre, novilho jovem. Uma cuia aqui, ó. Isso aqui é uma mini bago de touro. Rica de uma cuia. E aqui... É uma bomba, os caras são bravos. Aí... É a melhor parte, né? Aqui dispensa a apresentação, né, cara? Gelato Tafreiro, Tentação. Doce de Leite, Tentação. Esse que a gente tá comendo aqui. Espetacular. Sai presenteado antes de jogar um padeuzinho ali no Rogerinho, que vai ter que passar em casa pra deixar no freezer. Já era. Que legal, cara. Te dei esse engate na agenda aí. Que isso, velho. Muito legal. Muito obrigado aí pelo carinho, pela recepção. Meu, obrigado. E eu quero voltar no churrasco gelado. Pode me chamar que eu venho. Vou falar pro Boni que a gente tem gravação, a gente vai gravar daqui uma semana com ele, de novo, segundo episódio do quadro. Eu vou dizer pra tu vir aqui pra comer um assado e tomar uma gelada. Vamos, demorou. Sou parceiro, cara. Meu, valeu, obrigado tá? pelo carinho. Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal. Esse foi mais um da Mendoza Recebe. Deixem o like, comentário no vídeo aqui e até a próxima.